3h34, estamos de volta com o Tarde de Notícias nesta quinta-feira, 3 de abril de 2025, e agora vamos de entrevista no programa de hoje. Mais da metade dos brasileiros que conquistaram uma vaga de trabalho em empresas no exterior utilizaram o LinkedIn como principal ferramenta de busca. É o que revela um estudo realizado por uma plataforma de câmbio voltada para profissionais que prestam serviços ao mercado internacional. De acordo com essa pesquisa, 53,65% dos profissionais entrevistados utilizaram o LinkedIn para encontrar uma oportunidade internacional. O levantamento foi feito entre novembro e dezembro do ano passado e contou com a participação de 1.611 brasileiros, dos quais 1.433 atuam em empresas estrangeiras. Sobre o assunto, vamos conversar agora com a Ilana Miller, especialista em gestão de pessoas e CEO da Iluminar. Ilana, muito boa tarde para você, bem-vinda à programação da Rádio CBN. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Ilana, começo perguntando para você então, quais são as principais vantagens de trabalhar remotamente para empresas no exterior? Então, a gente precisa olhar os dois lados, né? Para os colaboradores, para os profissionais, essa é uma modalidade que vem sendo muito praticada após a pandemia e que gerou uma flexibilidade ótima na agenda, promoveu mais equilíbrio de vida, né? Para alguns que realmente tinham uma dificuldade de mobilidade, às vezes você pode levar 1h30, 2 horas, 2 horas e meia só de idas e vindas para o seu trabalho. Então, o que a gente escuta nas pesquisas é que a flexibilidade em relação à agenda e a possibilidade de equilibrar com outros pratinhos na nossa vida, né? Ela atraiu bastante. E, por outro lado, empresas que estão Estados Unidos, Canadá, por exemplo, Austrália, vem se interessando bastante pela nossa mão de obra, tá? E convidando para esse trabalho remoto. Então, assim, para empresas, muito bom, porque você não precisa fazer um convite, formalizar esse presencial, oferecer uma residência, né? Oferecer, talvez, benefícios que seriam mais custosos. E para o colaborador, você está aqui trabalhando numa multinacional. Oi, Ilana, preciso de um visto de trabalho para trabalhar remotamente para uma empresa estrangeira? A parte legal é sempre importante, com certeza. Então, cada país, eu mencionei 3 países diferentes, cada um deles tem a sua papelada, assim como a gente tem aqui a CLT, né? Então, as regras do jogo, elas precisam ser muito claras e, geralmente, as pessoas deixam, o recrutador já deixa isso muito claro e vai exigir, sim, alguns documentos. O que eu costumo alertar é que, para você se candidatar a uma posição dessas, você precisa tomar cuidado com domínio, fluência no idioma, né? E questões culturais. São culturas diferentes. A gente está aqui conversando de lugares diferentes, mas estamos no mesmo país, né? Então, talvez o nosso entendimento seja até mais fácil e mais simples do que alguém que está em outra cultura, está inserido em uma outra sociedade. Então, é importante que você também estude e conheça a forma de atuar nesse outro país que você está se candidatando. Ilana, quais habilidades são mais valorizadas para empregos remotos no exterior? Olha, eu costumo destacar muito comunicação, né? Negociação. Cada povo tem um estilo, tem uma cultura também para se comunicar e negociar. E a flexibilidade que você tem que ter, inclusive, do seu modelo mental. Porque se você nunca trabalhou numa multinacional, só trabalhou em empresas nacionais, certamente você vai sentir uma diferença. São culturas organizacionais diferentes. Então, antes de se candidatar de novo, faça um estudo sobre a empresa e a cultura do país que você está pretendendo trabalhar. Ilana, como as questões de fusos horários funcionam em equipes remotas internacionais? Ótimo ponto. Sim, em alguns momentos, quando eu menciono para você Austrália, olha a quantidade de horas que eu estou falando, é uma diferença grande. Isso tudo é conversado, mas eu diria que não só em trabalho remoto, aqui também. Profissionais que trabalham em multinacionais aqui respeitam determinadas reuniões, são feitas de acordo com o fuso horário da matriz.
Então, isso faz parte e com certeza é conversado. Agora, em especial para as reuniões que você vai estar com o teu líder ou, né, reuniões que são promovidas com pessoas de vários países, talvez não é só o teu país e mais um, né? Então, isso é acordado. Não vejo como um problemão, é só uma negociação. Uhum. O que é necessário para se preparar para uma vaga remota internacional, Ilana? Eu reforço idioma, aprendizado sobre a cultura local, aprendizado. Uma coisa é o desempenho profissionalmente, por exemplo, eu na área de gestão de pessoas, conheço e desempenho há mais de 30 anos aqui no Brasil. Então, como é essa área de gestão de pessoas em outro país? Como é a legislação? Como são os acordos? Eu preciso aprofundar. Eu não posso ir para uma entrevista sem saber como funciona a carreira que eu escolhi em outro país, né? Se a gente falar, então, da área de direito, é bem diferente. Legislações, então, tudo isso a gente tem que se aprofundar. Decidiu trabalhar em outra, à distância e em outra cultura, você estuda e se prepara. Uhum. Falando em funcionamento, Ilana, como é que funciona o pagamento nessas vagas remotas no exterior? Em geral, é na moeda deles lá, né? Se for algum país da Europa, euro. Se a gente está falando em moedas, às vezes se dolariza, geralmente se dolariza Estados Unidos, Canadá, mas Europa, euro ou libra, se for na Inglaterra, né? Então, é feito o acordo de acordo com as regras e políticas de remuneração do país que você está se candidatando. Uhum. Ilana, as vagas remotas internacionais, elas são compatíveis com as leis tributárias do meu país, no caso aqui o Brasil? Existem legislações diferentes, né? Uhum. Então, assim, será que eu vou pagar mais ou menos imposto? Depende de onde você estiver se candidatando. E aí é bom você consultar um advogado tributarista. Se você estiver participando de um processo e já estiver caminhando bem nesse processo, consulta, porque nesse momento de negociação de salário é importante que você saiba como que ficam os descontos. Ilana, como é que se destaca em um processo seletivo para vagas remotas? Porque eu imagino o seguinte, existem pessoas de vários locais do mundo se preparando também para essa vaga. E como é que a pessoa se destaca? Olha, nós brasileiros temos uma habilidade, né? Eu sempre ressalto algumas competências nossas aqui que a gente pode se diferenciar num processo como esse. Uhum. Adaptabilidade, a facilidade que a gente tem de se adaptar a uma nova cultura, a nossa flexibilidade, o nosso, no popular, o jogo de cintura, né? A nossa negociação. Então, tem uma série de competências que você pode demonstrar ali, inclusive trazendo ações práticas da tua vida que você transmite segurança para o outro lado. E aquelas pessoas que já trabalharam em multinacional, certamente também vão ser olhadas com mais carinho, porque elas já estão acostumadas a interagir com multicultura. Uhum. Ilana, quais são os desafios do trabalho remoto para as empresas internacionais? Desafio é esse alinhamento, né? A gente precisa ter um alinhamento muito forte, porque se eu me candidato e sou aprovada, você mesmo mencionou, como que eu vou confiar se a Ilana, em outro fuso horário, diferente do meu, está de fato ali trabalhando, né? Então, você deixa as coisas bem azeitadinhas, objetivos, metas, resultados. Acho que organizando, né, o processo, com certeza, não dá problema, porque a gente tem que entregar resultado. E eu vou ser cobrada disso, né? O profissional vai ser cobrado disso. Então, esse alinhamento com o líder é fundamental. E é para qualquer empresa e para qualquer situação, não é só no trabalho remoto, né? Uhum. Para a gente finalizar, então, Ilana, eu queria que você falasse sobre essa movimentação dos brasileiros que estão buscando vagas internacionais no LinkedIn, que é uma plataforma muito importante, e eu queria que você falasse também, claro, da importância de todo mundo estar presente no LinkedIn, claro, de olho no mercado de trabalho. Quem trabalha também é importante estar lá para mostrar, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né, Ilana? Perfeito, perfeito. LinkedIn é uma plataforma excelente para busca ativa
de novas oportunidades de emprego. E como qualquer rede social, a gente precisa saber também se comunicar ali, né? Eu diria que assim, é um comportamento que a gente precisa ter cuidado nas nossas redes sociais. E o LinkedIn, o que você postar, por exemplo, na tua rede social, no Instagram, é completamente diferente do LinkedIn. Ele está falando sobre tua questão, tua vida profissional. Cuidado para não misturar, né? E ali é o seu momento de venda, então você tem que tomar muito cuidado, algumas fotos, e eu falo isso em sala de aula até com os alunos. A tua exposição tem que ser adequada, porque quem está do outro lado, seja em outro país ou aqui, ele está comprando ali o teu marketing pessoal. Buscar ativamente, ele até permite que você se cadastre ali nas vagas e avisando as empresas as futuras vagas que você tem interesse em participar. Ela é muito ativa. Um profissional, mesmo aquele profissional que não está buscando uma oportunidade agora, ele precisa diariamente olhar no LinkedIn. Conversei com a Ilana Miller, especialista em gestão de pessoas e CEO da Iluminar. Conversamos sobre o trabalho remoto internacional. Ilana, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN e até uma próxima. Obrigada e sucesso a todos que estejam se candidatando. Perfeito.